E os mercados, que já estavam bastante estressados, foram surpreendidos agora com um conflito no Oriente Médio. O que será que vai acontecer entre Israel, Hamas, Palestina, enfim? E, obviamente, como é que isso acaba impactando os mercados e a nossa economia? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, para quem está chegando, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. E se você gosta de ações, se você gosta de mercado financeiro, não perca as nossas lives aqui no canal toda quinta-feira às 19 horas. Bom, pessoal, eu acho que a gente já estava com o mercado bastante estressado com tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos. E agora a gente trouxe aí, né? A gente acabou recebendo mais um problema. A gente não sabe o que vai acontecer, mas já temos aí alguns indícios, o mercado já tem reagido. Primeiro aí, Bovespa abriu com queda, a bolsa caiu com a guerra em Israel. Israel já se colocou como estando em uma situação de guerra, de fato. O que a gente começou a ver aqui nos nossos mercados foram que Petrobras e as outras petroleiras entraram subindo, Vale e muitas outras empresas começaram o dia caindo. Então, eu gosto de olhar um pouco isso daqui. Isso aqui é o VIX, para quem não conhece, é um índice de volatilidade que fica nos Estados Unidos. Ele justamente mede o nível de estresse do mercado. O VIX hoje amanheceu com uma alta, mas quando a gente faz uma comparação, isso daqui é o VIX ao longo do ano, a gente nota que ainda assim está com um nível bem abaixo do que a gente viu no começo do ano, quando teve a quebra do Silicon Valley Bank, e muito abaixo do quando a gente teve ali o estouro da guerra da Rússia e Ucrânia. Então, os mercados estão com algum certo nível de estresse, mas ainda não vi uma aversão tão absurda assim. Assim, para vocês entenderem o imbróglio, primeiro, o que é o Hamas? Então, a gente tem ali uma guerra entre Israel e Hamas, mas o Hamas não é um país. O Hamas, eles se colocam como sendo um grupo militante, eu entendo que é um grupo terrorista, na minha visão, mas eles se colocam como sendo um grupo militante islâmico, palestino, que governa a faixa de Gaza. Então, o Hamas, basicamente, jurou aí destruir Israel, ou seja, é um grupo que, obviamente, entra em conflitos contra Israel já há bastante tempo, e agora a gente teve um ataque bastante frontal, e pelo que a gente tem escutado, um dos ataques mais intensos de décadas contra o Estado de Israel. O que eu acho que é muito importante é que, até agora, não é uma guerra entre países. Então, o Hamas ele não é um país, é como se fosse os Estados Unidos entrando em guerra contra a Al-Qaeda. E eu acho que isso aqui faz uma diferença grande. Israel, de fato, é um país, mas o Hamas não é um país. Até agora, qual foi o grande impacto? A gente viu aí um impacto muito relevante no petróleo. O petróleo amanheceu subindo aí algo como 5% mais ou menos. O Brent aí está oscilando na casa dos $87. Mas quando a gente olha, isso daqui é o preço do petróleo Brent aí de mais ou menos 2 anos, tá? A gente nota que o preço está bem abaixo e a própria reação do mercado também tem sido bem menos intensa do que foi na guerra Rússia e Ucrânia. Então, até o momento, pessoal, eu acho que a gente não tem impactos nem parecidos com o que tem sido os impactos da guerra Rússia e Ucrânia. De novo, ali são dois países relevantes na produção de energia e alimentos. Isso impacta muito mais os mercados globais. Bom, qual foi o efeito do petróleo subindo na bolsa? A gente já nota aí que as empresas que estão subindo são as petroleiras, PetroRecôncavo, Prio, 3R e, obviamente, a Petrobras. Enquanto que as maiores baixas são daquelas empresas ou varejo, ou então empresas que são, vamos dizer assim, dependem de petróleo. Então a gente tem, por exemplo, aqui Azul e Gol. Então as companhias aéreas que são dependentes de petróleo acabam sofrendo com essa alta no preço do Brent. E aí, como eu comentei, quando a gente faz uma comparação, até para vocês terem uma ideia, né, eu acho que a gente tem que fazer um paralelo muito grande aqui entre Rússia e Ucrânia e o que está acontecendo agora, porque a gente viu um impacto muito forte de quando teve o início da guerra na Rússia e Ucrânia. Então, aqui para vocês terem uma noção, olha só, aqui a gente está com os preços de trigo, tá? E notem que quando teve todo o início da guerra na Rússia e Ucrânia, os preços do trigo dispararam. Agora, os preços de trigo já se normalizaram, então quando a gente faz uma comparação ali de 2019, 2020, a gente já vê os preços de trigo muito mais próximos ali já de um patamar mais normal, mesmo com a guerra ainda acontecendo. Então o mundo meio que foi se adaptando, tá? Mas naquele primeiro momento foi um estresse grande. De novo, neste momento eu não vejo paralelo entre a guerra Israel-Hamas e a guerra Rússia e Ucrânia. Então, assim,
Poxa, mas e por que o petróleo está subindo? Israel produz petróleo, Palestina produz petróleo. Então, quando a gente pega aqui o top 10 maiores produtores de petróleo do mundo, notem que Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, China. Então, já de cara, notem que a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo. Esse foi um dos grandes impactos quando a gente teve o início da guerra Rússia e Ucrânia. Então, a gente está falando da terceira maior produtora de petróleo do mundo, entrando em guerra. Mas Israel e Palestina não são produtores de petróleo relevantes. Não figuram aqui nos top 10. A gente pode notar até que o Brasil hoje está ali no nono lugar de maiores produtores de petróleo. Mas ok, se Israel e Palestina não têm petróleo, e aí, o que está acontecendo? Bom, apesar de não terem, a gente tem outros países na região. Então, a gente tem a Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait, enfim. São países que ficam ali ao redor e que existe uma tensão entre os países árabes e o Estado de Israel, já de bastante tempo. Obviamente, isso acaba surgindo algum tipo de dúvida se pode ter alguma interferência de outros países nesse conflito. Então, até o momento, não é um conflito entre países, mas a gente sabe que ali existe um histórico no Oriente Médio complicado. De novo, quando a gente compara aqui os países produtores de petróleo que estão na região, aí a gente tem um volume relevante. Se a gente somar Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, aqui a gente está falando de um volume relevante de petróleo sendo produzido naquela região. Tudo que leva a algum tipo de tensão naquela região, o mercado entra em um modo de pânico e tudo que é ligado a petróleo acaba sofrendo. Bom, e aí? Então, onde é que a gente está nesse momento, tá? Então, até agora, a gente teve ali o presidente do Irã, e aqui é onde está mais pegando, tá? O presidente do Irã disse que apoia a legítima defesa da nação palestina após os ataques do Hamas a Israel. Então, o presidente do Irã tem se posicionado pró-Hamas. Até o momento, assim, a gente tem oficialmente, a gente tem algumas divulgações, tá? Do governo do Irã se posicionando, vamos dizer assim, a favor do Hamas. E mais do que isso, a gente teve, inclusive, um jornal, o Wall Street Journal, declarando que eles têm informações de que os iranianos deram autorização para o ataque em um encontro que aconteceu em Beirute, no Líbano. Então, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Até o momento, a gente não tem nada oficial de participação do Irã diretamente nesse conflito. Mas, se a gente tiver algum tipo de entrada mais forte, de entrada oficial de algum dos países na região, ou então se a gente tiver algum tipo de descoberta que pode levar a uma escalada das tensões naquela região, obviamente a gente vai ver preços de petróleo subindo, câmbio provavelmente vai subir também, então os investidores vão buscar algum tipo de refúgio em moedas fortes, especialmente ali, a gente está falando de dólar, euro, e também a gente vai ter níveis de juros provavelmente se elevando por conta de uma reação a essa tensão que tem acontecido, tá? Assim, é óbvio que está tudo muito no começo, pessoal, mas não dá para falar que é um evento tão significativo quanto a guerra Rússia e Ucrânia para os mercados, mas não é um evento que dá para se colocar como sendo irrelevante. A gente sabe que, de fato, é um dos ataques maior intensidade aí na região já de algumas décadas, tá? Então, a gente vai ter que ficar de olho, de novo. Eu acho que esse é um momento de tensão, mas até o momento, o mercado até que tem panicado bem menos do que eu esperava nesse começo do dia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De novo, convido vocês a participarem das nossas lives de quinta-feira aqui às 19 horas e, obviamente, não esquece de se inscrever e de deixar o like no vídeo. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.